Seguindo, então, a nossa terceira abordagem tem relação com uma visão externa da empresa. Quando eu olho para fora, eu preciso monitorar o ambiente, eu preciso ver aspectos legais de fornecedores, olhar para a concorrência, olhar para a economia. Então, a gente até já viu isso em alguns outros momentos quando a gente falou de ambiente organizacional. Então, é olhar para fora da empresa mesmo, né? Ter um olhar externo. E a partir desse olhar externo, identificar que existem forças competitivas, tá? E eu preciso ter poder sobre essas forças competitivas. A ideia dessas forças competitivas foi criada por um autor chamado Michael Porter. E a ideia vem quando eu consigo ter um maior controle, por exemplo, sobre poder de negociação dos fornecedores, né? Quem tem maior poder? O fornecedor tem maior poder sobre mim ou eu tenho maior poder sobre o fornecedor? Quanto maior o meu poder sobre o fornecedor, maior é a minha força competitiva. Vou dar um exemplo: um supermercado, e antes a gente falou da Coca-Cola, né? Um pequeno supermercado e a Coca-Cola. Quem tem mais força competitiva em termos de fornecedor? Ou a Coca-Cola, né? Então, para o mercado é ruim, porque ele tem que se adequar àquilo que a Coca-Cola fala, porque senão ela vai dizer assim, ó, então eu não forneço Coca-Cola para você. Então, quanto maior o poder de negociação com o fornecedor, né, mais estratégias competitivas você pode ter. Uma outra força é a ameaça de produtos substitutos. Né? Ah, será que meu produto está ficando obsoleto? Está vindo alguma outra tecnologia aí para substituir o produto já existente? Essa é uma outra força para considerar. Vamos supor, as TVs que eram de tubo, depois de LED, e agora nesse momento que a gente está vivendo, né, as TVs 4K, OLED, enfim, que supera outras tecnologias como de resolução, né, em relação ao que se tinha anteriormente. Então, é ameaça de produtos substitutos, e se eu não inovar e não entrar nessa tecnologia, o meu produto ele vai ser facilmente substituído por outro que o mercado queira, e que daí eu não consigo mais atender essa demanda de mercado. Né? Um exemplo claro que eu dou, esse foi o que aconteceu e muito com a máquina de escrever, né? Com a vinda dos PCs, dos computadores pessoais, isso mudou toda uma dinâmica de mercado, uma inovação, para você ver, e daí é ameaça de produto substituto, né? E daí as pessoas substituíram a máquina de escrever pelos computadores. O poder de negociação com os clientes, né? Essa é uma das mais difíceis, porque sempre parte da ideia de que a empresa depende do cliente, o que o cliente quer, ela tem que atender, mas o quanto maior ela fideliza um cliente, né, existe um poder maior de negociação entre eles, e com isso ela tem mais força em relação aos seus concorrentes, aos seus competidores. E a ameaça de entrada de novos concorrentes, né? É um mercado que chama atenção, é um mercado que é difícil de entrar um novo concorrente. Por exemplo, às vezes é um mercado em que o custo para abrir uma empresa, um laboratório químico, por exemplo, tem custos altíssimos. Então é difícil uma empresa que queira criar ou que queira se agir no negócio, né? Ela ser pequena num laboratório, por exemplo, para produção de remédio, coisa assim. Então, às vezes,
isso pode ficar difícil dependendo do tipo de negócio, para qualquer um querer se aventurar e ser um concorrente nesse meio. Então, quanto mais difícil é a ideia de abordagem, de entrar nesse mercado, melhor é para mim, porque menos concorrentes. E a rivalidade entre os concorrentes, né? É uma rivalidade que eu consigo controlar, uma rivalidade mais amena, mais saudável, ou é uma rivalidade extremamente competitiva? Essa é uma outra força que vai influenciar também na minha competitividade da empresa. E baseado nessas 5 forças, eu posso me posicionar e pensar estrategicamente assim: é melhor eu me posicionar por um diferencial, por uma inovação, né, por algo que realmente eu tenha que seja diferente dos demais e que vão me procurar por esse diferencial competitivo, ou a minha vantagem competitiva sustentável não está nesse diferencial, ela está num nicho, num enfoque de mercado. O meu mercado é extremamente segmentado, eu tenho um público-alvo muito seleto, e daí esse é o meu negócio e a minha vantagem competitiva está nesse nicho em específico. Então, quando é bem restrito esse nicho. Ou a minha vantagem competitiva sustentável, o meu tá onde? Que seja difícil de imitar, de competir por preço. O meu preço é tão baixo que é difícil conseguirem chegar no meu preço. Então, por qual posicionamento eu vou competir e eu vou alcançar a vantagem competitiva sustentável? Para isso é importante olhar para as forças competitivas, para saber o que eu tenho que agir, de que forma eu tenho que agir para conseguir me posicionar ou por diferencial, ou por nicho, ou por preço. Essa é uma abordagem externa. E a outra abordagem é a abordagem interna, né? Que a gente também já viu num outro momento quando falou de recursos. Então, é uma visão daí endógena, eu olho para dentro. Aqui nessa terceira eu olho para fora, então eu olho, digamos, na SWOT para as ameaças e as oportunidades. E aqui é uma visão interna, onde eu olho na SWOT, por exemplo, para as minhas forças e fraquezas, né? Então, em cima dos meus recursos, e para eu alcançar vantagem competitiva sustentável, um recurso que atenda, né, a classificação do VRIO, sejam esses físicos, humanos, organizacionais, financeiros, uma combinação desses recursos, de conseguir alocá-los, de conseguir combiná-los, e que esses recursos, eles, para eu alcançar uma vantagem competitiva sustentável, ele precisa ter determinada característica. Ele precisa ser valioso, né? Ou seja, ser importante para a empresa, raro, não pode ter em abundância esse recurso, de difícil imitação e organizacional aqui no sentido assim, de não, eu não posso substituir esse recurso por outro, ele não pode ser substituível. É nessa linha. Então, um recurso que atende a todas essas 4 premissas aqui, ele vai me levar a alcançar uma vantagem competitiva sustentável, né? Daí, dependendo se ele não atinge a todas as 4 do VRIO, valioso, raro, imitable, né? Imitabilidade e organizacional, ou seja, não substituível, aí eu vou ter, então, ou uma vantagem competitiva, né? Não vou ter ela somente durante um tempo, ou vou entrar numa paridade competitiva ou numa desvantagem competitiva.